em Êxodo 1:22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Amém? Vou reler. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por o Senhor nos trazer, nos conduzir em paz aqui, nessa noite, a esta igreja. Meu Deus, queremos também te agradecer, porque temos a certeza que o Senhor recebeu as nossas adorações, os nossos louvores. Tenho certeza que o Senhor recebeu, ó Pai, as nossas orações. Neste momento, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz através da mensagem. Repreenda o homem agora, não permita que ele venha falar nada de si mesmo, mas que seja um instrumento nas Tuas mãos. Repreenda também no meio de nós a incredulidade, a falta de fé. Repreenda, meu Deus, a distração, tudo aquilo que possa ser usado para roubar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Tira, meu Deus, a frieza. Meu Deus, tira, meu Deus, o coração duro. Fala conosco. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra no meio de nós e faça morada. Pai, porque nós queremos, precisamos e necessitamos ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Podeis se assentar? Eu sei que todos vocês, ou quase em sua totalidade, conhecem a história, mas eu preciso criar um pano de fundo para que vocês possam entender aonde nós iremos chegar. José, ele vai ser vendido pelos seus irmãos, e como escravo ele vai até o Egito. Chega lá, ele trabalha na casa de Potifar, e depois ele vai, até se tornar o governador de Faraó, do Egito. Passado-se o tempo, ele manda buscar o seu pai e toda a sua parentela. Cerca de 70 pessoas chegam ao Egito e vai morar na terra de Gozém. Só que os anos continuam passando. Morre Jacó, morre também José, morre também as pessoas que conheceram tudo que José fez para salvar o mundo, morre os faraós, e agora uma nova hierarquia, uma nova diretoria, agora um novo povo é que senta no trono ali do Egito. Só que dos 70 que vieram, que é o povo hebreu, agora eles são centenas de milhares. E esse novo faraó que se senta no trono, ele teme o povo hebreu. Ele fica com medo, porque ele faz uma conta rápida, ele olha para a terra de Gozém e vê que o povo hebreu já é maior do que o povo egípcio. Perdão. E ele comenta no seu conselho: temos que fazer alguma coisa, temos que tomar uma atitude, porque talvez tenha uma guerra e esse povo aí, eles se juntem aos nossos inimigos e lutando contra nós, eles irão nos vencer. Então a estratégia que Faraó bola é que eles irão trabalhar. Ele levanta generais, capatazes, para controlar o povo. E a Bíblia vai dizer que eles vão construir 2 cidades. E Faraó começa a apertar aquele povo. Só que depois que ele constrói 2 cidades, Faraó olha, e por mais que Faraó tenha apertado o povo de Deus, em vez deles diminuírem, eles cresceram. Parece algo familiar aos nossos dias.
Quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. Tem um ditado que fala que o povo de Deus é que nem clara de ovo, né? Que quanto mais bate, mais cresce. E Faraó olha e fala: puxa vida, esses camaradas, eles trabalham o dia inteiro, e quando chega a noite ainda tem força para fazer filho. Eita, povo doido. Vamos fazer o quê? Vamos apertar mais ainda eles. E eles apertam. Não surte o efeito esperado de Faraó. Então ele chama 2 parteiras. 2 mulheres. Elas, eu não sei, talvez tem pessoas aqui no meio de nós que saibam o que é isso, ou até nasceu assim. Mas tem uma geração que está chegando agora que nunca vai saber o que é isso. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Muitos nasciam dentro de casa, sabia disso? Não ia para o hospital. Teve alguém aqui que nasceu em casa? 2, 3 pessoas. 4 pessoas. 5. 6. 6 pessoas nasceram em casa. Então hoje é tanto parto natural, parto não sei o quê. Aquilo que é natural, meu irmão, é em casa. Aquilo ali. Chique não é nascer numa banheira no hospital. Chique é nascer em casa, meu irmão. Isso que é raiz. Raiz é nascer em casa. Se você tem 30 e poucos anos como eu, e era daqui de Carapicuíba ou de Osasco, provavelmente você nasceu no Hospital das Damas, porque todo mundo nascia no Hospital das Damas nessa época aí. Eu nasci no Hospital das Damas também. E essas parteiras, elas tanto faziam o parto dos egípcios, quanto dos hebreus. Então o faraó deu uma ordem expressa às parteiras e disse o seguinte: quando vocês forem ajudar as hebreias a dar à luz, vocês devem matar todo menino, mas se for menina, você deixa viver. As parteiras, tocadas já pelo Espírito Santo, tocadas por Deus, elas não aceitam, elas acham uma crueldade. Então, elas não obedecem à ordem de Faraó. E o tempo passa, e Faraó vai chegar até elas e falar assim: por que vocês não me obedeceram? E elas vão contar uma história, falando assim: não é bem assim, meu senhor. Deixa eu te falar uma coisa. É que as hebreias, elas são mulheres diferentes de nós egípcias. Elas são mulheres de força, mulheres de vigor. Quando nós chegamos para ajudar elas a dar a luz, elas já deram a luz. Por isso que a gente não consegue matar os meninos. E a palavra de Deus diz que, por elas terem sido bondosas, Deus cuida delas e dá uma família para elas. Só que agora vai apertar um pouquinho mais. Se não deu certo com as parteiras, agora vai ser uma ordem em todo o território do Egito, que é o seguinte: todo menino que nascer na terra dos judeus, na terra dos hebreus, eles serão jogados no Nilo. E assim começa a acontecer. Mas um homem encontra uma mulher, se apaixona por ela, se casa com ela, e o nome dessa mulher, a maioria de vocês sabem quem é. Como é o nome da mãe de Moisés? O Joquebede. Moisés não vai morrer. Ok. Mas como é o nome do pai de Moisés? Agora eu quero ver. Não toca na música, vocês não sabem, né? Vocês não sabem? É Amrão. Então Amrão
se apaixona pela Joquebede. Se eu tiver mais uma filha, provavelmente será o nome da minha filha, Joquebede. E eles têm um filho, e quando esse filho nasce, a Bíblia vai dizer que ele era muito bonito. E ela não tem coragem de jogar esse menino no rio Nilo. E esconde na sua casa por 3 meses. Por 3 meses ela conseguiu controlar o choro. 3 meses ela conseguiu controlar que os oficiais, que os guardas não entrassem na casa dela para roubar aquele menino e jogar no rio. Mas chega um dia que não dá mais para esconder. Chega um dia que nós temos que mostrar. Chega um dia que nós temos que sair e deixar Deus agir. Meu irmão, tem muitos de nós que está escondendo por medo ou por falta de fé. Você está atrapalhando o milagre que Deus tem na sua vida. Deus, ele já tinha escolhido um líder para tirar o povo do Egito. Porque não sei se vocês lembram, eu comecei dizendo que o povo de Deus estava cativo no Egito e estava sofrendo muito. E é engraçado que o povo de Deus, quando vai tudo bem, ele acaba se esquecendo de Deus. A pessoa ora e clama por uma porta de emprego, está com contas atrasadas, Deus abre a porta de emprego e a pessoa não vem no domingo na igreja, porque ela estava cansada. Ela pede e ora para Deus para ela passar na faculdade. Ela começa a fazer a faculdade do sonho dela e ela para de congregar porque está cansada. E a mãe, a Joquebede, ela está escondendo o filho, mas Deus já tinha escolhido. Você está se escondendo, mas Deus já te escolheu. Você está escondendo o seu talento, mas Deus já te escolheu. Você está escondendo, guardando o seu dom, mas Deus já te escolheu. E um dia, você querendo ou não, você vai ter que se mostrar. E esse dia chegou. O menino começa a chorar mais forte. O menino começa a chorar agora com mais intensidade. E ela tem medo que os guardas arrombem a porta dela e tomem aquele menino e mate a espada e depois joguem no rio. Porque eu não sei se você sabe, no rio tem uns crocodilos enormes. E a chance de uma criança sobreviver é quase zero. Se ela não morre afogada, ela morre de alimento para os crocodilos. Então, Joquebede vai ter uma brilhante ideia. Ela vai pegar junco, que é uma espécie de uma palha, e vai fazer um cesto. E nesse cesto ela vai passar betume, que é uma espécie de um pinche, que é impermeável, não deixa a água entrar. E ela vai pegar Moisés e vai colocar nesse cesto, que se chama Moisés, por causa de Moisés, esse cestinho. Coloca o menino lá dentro, e coloca no rio, vira as costas e vai embora. E a Bíblia vai dizer, vamos lá, no Êxodo 2. Vou ler o 3 só para a gente adiantar um pouco. Êxodo 2, 3. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro, em outras traduções junco, e o vedou com betume e pinche, e colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Armando o menino, permaneceu à distância, para ver o que lhe aconteceria. E aqui nós entramos na mensagem. A irmã de Moisés, a Miriam, neste momento ela não sabia que ela teria um papel muito importante na libertação do povo que era cativo ali no Egito. Porque
Quando a mãe de Moisés coloca ali ele no rio, vira as costas e vai embora, a sua irmã Miriam, ela não desiste do irmão dela, e ela fica de longe às margens vendo o cestinho indo embora. E a Bíblia vai dizer que ela acompanha para ver o que iria acontecer com o menino. Mas nós sabemos o que ia acontecer com o menino. O que acontecia com todos os meninos? Morriam. Já estava decretado, já estava certo que o fim dele estava próximo. Ele iria morrer afogado, ele iria morrer comido por um crocodilo, certamente ele iria morrer. E eu entro na história e faço um paralelo agora para a minha vida, mas eu convido você também a refletir sobre isso. Tem coisas e tem pessoas que a sociedade já condenou. A sociedade diz que muitos dos nossos não tem mais jeito. Talvez porque está numa cama de hospital, talvez porque está atrás de uma cela, talvez porque já está tão entregue à bebida, à prostituição, ao vício do jogo, que a sociedade diz que ele não tem mais jeito. Mas Miriam não desistiu do irmão dela. Ainda que existisse uma sentença para a vida daquele menino, ela não desistiu. E para a minha vida e para a sua vida, de todos nós, existia também uma sentença de morte, uma sentença de condenação. Mas um irmão nosso não desistiu da gente. E esse irmão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei como o seu irmão te encontrou, mas ele me encontrou muito mal. O meu irmão mais velho, Jesus, ele me encontrou de uma maneira que a sentença de morte já estava decretada sobre a minha vida. Só que assim como Miriam, ele não desistiu de mim. E ela observa o que vai acontecer com o menino. E amados, a tendência natural é que ele se ferrasse. A tendência natural é que ele morresse, de uma forma ou de outra. Mas, quando nós não desistimos, Deus opera um milagre. Se você tem alguém que precisa de um milagre, se você não desistir, Deus vai ouvir as suas orações. E ela acompanhando de longe, pastor, mas o que eu posso fazer? Meu irmão, o que Miriam podia fazer? Era uma ordem da autoridade máxima do local dela. A ordem era, vai morrer. A sentença dele já estava decretada, foi colocado no rio, vai morrer. Mas ela não desistiu do seu irmão. E olhando de longe, intercedendo pelo seu irmão, Deus manda, de uma forma sobrenatural, de toda a hora do dia, todo momento, a filha de Faraó podia ir se banhar no rio Nilo. Mas adivinha a hora que ela foi se banhar? Ela desce o rio. A Bíblia diz que as suas donzelas, as suas amas, as pessoas que cuidavam dela, descem com ela. E de repente ela vê um cesto. O cesto vai descendo e ela dá ordem para uma das mulheres: pega esse cesto, deixa eu ver o que tem dentro. Na hora que ela abre, quem está dentro? Moisés. A Bíblia diz que o menino está chorando muito, então ela sente compaixão. Abraça aquele menino e fala assim: com certeza é filho do hebreu. Qual que é a sentença para o filho de Hebreu? A morte. Quem está do outro lado da margem? Miriam. Quando Miriam vê a fome, ela vem com a vontade de comer. E ela fala assim: você quer que eu mande buscar uma mulher
dar de mamar a este menino, e quando ele crescer, a gente te devolve? A ordem era para o menino morrer. E o que ela vai falar? Boa ideia. Boa ideia. Vai chamar uma mulher lá do meio do seu povoado para cuidar dele. Vai ser uma ama, uma mãe de leite para ele. Aí Miriam sai correndo. E que casa que ela vai? E ela chama quem? Imagina Miriam chegando: mãe! Joquebede, eu sei, ele morreu. Eu sei, ele era tão bonito, eu fiz de tudo. Deus sabe que eu fiz de tudo. Para, mãe, deixa eu falar. Não, não vai falar. Para, mãe, deixa eu falar. A senhora não sabe o que aconteceu, mãe. Então fala, menina. Se for eu vou contar a história todinha. Mãe, você não sabe. Porque eu gosto de história. Se fosse minha esposa, ela falava: vem aqui, corre. No caminho eu te conto. Eu não, eu ia falar: mãe, eu estava lá do outro lado, aí fiquei olhando, observando, passaram 2 passarinhos, mas eu não me distraí, fiquei olhando. Eu contaria assim. Minha esposa ia contar do jeito que eu vou contar para vocês, que nós estamos sem tempo. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu estava lá parado, mãe, e de repente a filha de Faraó, ela veio tomar banho, ela pegou o menino e agora está precisando de uma pessoa para dar mamar para ele lá. Mas você pode ir? Vocês entenderam? Daí a Joquebede na hora levanta e fala: como é que é essa história? Então, mãe, está precisando de alguém para cuidar de Moisés. A filha de Faraó adotou o meu irmão. Quando Joquebede chega, a princesa, a filha de Faraó, fala para ela assim: você pode cuidar deste menino e dar mamar para ele? Eu vou te pagar por isso. E quando ele crescer, você me devolve? Amados, a mãe já é um prazer alimentar o filho. Quem é mãe aí? É um prazer alimentar o filho. É ou não é, irmãs? E receber para isso? Você imagina, toda vez que você dá mamar para o seu filho, cai um pix na sua conta, como que você ia ficar? Ô, meu irmão, todo mês Joquebede ia lá. Se passasse do dia 5, ela já ia falar: o pix não caiu, já está na hora de você. Agora, meu irmão, aquilo que era a morte, aquilo que era luto, choro, dor e sofrimento, agora está crescendo com a proteção de Faraó dentro da casa de Joquebede. E detalhe, ela recebe para isso. Só que lembra que eu falei de Miriam, que ela teve um grande papel nisso tudo? A história de Moisés, ela é muito conhecida. E todo mundo fala de Moisés, e ele foi um grande líder. Moisés foi um cara assim que ele falava face a face, na presença de Deus. As pessoas não podiam chegar perto do monte, mas Moisés subia e falava com Deus. Só que eu não quero falar de Moisés. Eu quero falar de um ministério coadjuvante. Porque muitos de nós teremos um ministério coadjuvante. Muitos de nós iremos preparar o caminho para outros. Talvez você venha aqui e você ache que você está fazendo igreja, mas talvez o seu papel não é fazer igreja para essa geração, você está fazendo igreja para a próxima geração. Talvez você se sente às vezes chateado porque você não sobe no altar, porque tem gente que tem vergonha natural, mas tem gente que tem o desejo de pregar e às vezes não prega e se sente mal por isso. Eu quero te dizer, meu irmão, que você tem um papel tão importante, sendo coadjuvante, sendo Miriam ou sendo Moisés. Porque se você não tivesse feito o seu chamado, se você não tivesse cuidado do seu irmão, se você tivesse desistido do seu irmão, se Miriam não tivesse corrido o rio
Moisés teria morrido. O libertador, aquele que conduziu as pessoas por mais de 40 anos pelo deserto, iria morrer. A obra de Deus não para, é verdade, Deus iria levantar outro. Mas nós temos que entender qual o nosso chamado e não nos limitar. Se não for para cantar, eu não faço mais a obra. Se não for para pregar, eu não faço mais a obra. Se não for para estar no altar toda semana, eu não faço mais a obra. Meu irmão, nós temos que entender qual é o nosso chamado. E entender para que Deus nos levantou. Ter um ministério coadjuvante, isso não quer dizer que nós não somos importantes. Muito pelo contrário, se nós não usarmos, se nós não nos colocarmos disponíveis para ser a engrenagem que vai rodar o grande relógio de Deus, esse relógio para. Miriam, ela vai ter uma parte muito importante. Só que comparado com a história de Moisés, ela nunca quase é lembrada. É difícil você ouvir uma mensagem dedicada a Miriam. Nós não ouvimos. Uma menina, ela está querendo salvar o seu irmão da morte, mas na verdade ela está sendo um instrumento nas mãos de Deus para a grande obra que Deus ainda vai realizar. Muitos de nós têm um ministério coadjuvante, preparamos o terreno para que outros apareçam mais que nós. Às vezes ficamos tristes, desmotivados por não ter um ministério tão relevante aqui na terra, mas não podemos esquecer que todos nós somos importantes para a obra. É verdade que Moisés será o líder que irá libertar o povo, mas até um grande líder precisa de cuidados. Nós precisamos aceitar o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós nos decepcionamos muito, e muitas das vezes nós até nos desanimamos com as comparações que nós fazemos. Meu irmão, se você ficar comparando os pastores que pregam aqui com os que pregam na internet, talvez você se desanime de vir. Se você ficar se comparando com Armando Coque, que ora, eu escutei a história de uma irmã que orava, e foram perguntar para ela: irmã, como que você ora tanto? E ela respondeu essa pergunta e falou: meu filho, é muito fácil. Depois que você ora 2 horas, o diabo vai embora. Ela orava 2 horas para o diabo ir embora, depois ela começava a orar. Talvez se você que está orando também, os seus 2, 3 segundos, se comparar com essa irmã, você vai desanimar. Então as comparações, elas não nos nivelam, elas nos desmotivam. Nós precisamos aceitar o chamado de Deus e fazer uma pergunta. E essa pergunta é uma auto-pergunta: qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Qual é a posição que eu ocupo no ministério de Jesus Cristo? Será que você já se encontrou? E outra, deixa eu falar uma coisa para você. Se você, meu irmão, minha irmã, acha que o seu ministério é ficar sentado, eu quero te dizer que você não achou seu ministério ainda, porque esse ministério não existe. Todos nós somos importantes na obra. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Meu irmão, se o dia que vai ter uma reunião, se o dia que vai ter um encontro aqui, você abençoar a obra de Deus, trazendo um bolo, uma torta, seja lá o que for, você já está fazendo a obra. A Bíblia fala que nem um copo de água fresca que é dado a um profeta será esquecido. Fazer a obra é muito mais do que subir aqui. Porém, você precisa saber qual é o seu chamado. Aceite o seu chamado e deixa Deus te usar aonde Ele quer te usar. Não se coloque em um lugar que Deus não te colocou.
É muito ruim quando você quer ocupar um lugar na prateleira que Deus não te colocou. Você tem que brigar muitas vezes, você tem que se criar confusões, criar situações, porque você está forçando. Tem muitas pessoas que Deus não levantou para aquilo. Meu irmão, tem obra para todo mundo, não se precise se preocupar. Tem pessoas que forçam. Ah, mas eu quero fazer isso porque eu quero fazer isso. Meu irmão, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Deus vai te usar na obra, no seu talento. Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Amados, a obra de Deus está crescendo tanto. Hoje tem tantos ministérios novos. Não tinha, quando nós começamos, pastor Diogo, quase que não tinha sonoplastia. Não existia isso. Sonoplastia era uma palavra que o pessoal usava para nos xingar quando nós começamos. Iluminação não existia. Não existia mídia. Tem ministério de recepção. Tudo coisa que quando nós começamos não tinha. Ou tinha, Penha, essas coisas? A obra ela está crescendo e ela está mudando. Então Deus tem um lugar para você. Talvez o seu talento sempre foi tirar fotos. Deus quer te usar tirando fotos. E você está insistindo em outro lugar da igreja. Não se coloque num lugar que Deus não te colocou. Precisamos deixar Deus usar os nossos talentos. Já falei aqui mais de uma vez, os nossos talentos, eles servem primeiro para a gente ganhar o nosso dinheiro, para a gente ficar rico, os nossos recursos, e segundo, para abençoar a obra de Deus. É para isso que Deus nos entregou talentos. Primeiro para você se sustentar, e depois para você abençoar a obra de Deus. Você usando, você servindo, você trazendo, patrocinando a obra. Mas serve para isso. E para finalizarmos, não desista do seu irmão, porque você não sabe onde ele pode chegar nas mãos de Deus. Volto a dizer, Miriam queria salvar apenas o seu irmão, mas ela não sabia que o irmão dela, nas mãos de Deus, seria o grande libertador do povo que era cativo ali no Egito. Se você desistir deste irmão, se você desistir dessa irmã, você não sabe o tamanho do prejuízo que vai ter na obra. Quando Jesus foi lá e não desistiu de mim, eu não sabia onde eu ia chegar, mas Ele sabia onde eu ia chegar. Quando Deus foi lá, Jesus, e tirou você do lamaçal do pecado, você não sabia aonde você ia chegar, mas Deus já tinha escrito a sua história. Tem gente que não gosta dessa frase, mas em alguns lugares ela pode ser aplicada. Somente você pode atrapalhar os planos de Deus sobre você. Somente nós podemos estragar os planos de Deus sobre as nossas vidas. Não desista do seu irmão. Você não sabe o seu filho aonde ele vai chegar quando Deus tocar. Você não sabe o seu casamento, a referência que vai ser quando Deus ser o Senhor do seu casamento. Você não sabe aonde o seu trabalho, a sua empresa vai chegar quando Deus colocar as mãos dele. O que nós não podemos é desistir. Deixa Deus ser Deus nas nossas vidas. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar.